Uma coisa importante a se falar é que cerca de 70% do nitrogênio e do potássio ele tem que estar dentro da planta no processo da granação, até a granação. Por quê? Porque a planta, o café é uma planta de reserva. Então a planta chega a usar de 15% a 20%, alguns trabalhos mostram, dessa reserva para nutrir esses frutos. Porém a planta deve estar nutrida, a planta que tem que abastecer o fruto. Então nós devemos fertilizar a planta antes mesmo desse processo, para que quando chegar nesse processo a planta já tenha se reestabelecido ou já tenha se estabelecido, na verdade, para atender a demanda desse processo. Qual é o grande problema desse nitrogênio nas altas doses ser fertilizada perto dessa granação? Porque a planta ela começa a acumular essa sacarose dentro dos frutos, que é o momento crucial que a gente comentou no início da demanda dessa sacarose, desse carboidrato para encher esses frutos, para dar peneira, para dar qualidade. Só que existe uma coisa: quando eu jogo muito nitrogênio, o nitrogênio é precursor de um hormônio que chama citocinina, que a citocinina em altas quantidades, ela começa a fazer partes jovens desenvolver, a planta começa a desenvolver, e aí a demanda começa a ser dividida, ou seja, a demanda que ia ser para encher os frutos e manter a planta, ela começa, na verdade, a dar prioridade também para as áreas de crescimento, que são áreas de dreno também. A gente não pode esquecer isso. Áreas de folhas novas, áreas de dreno. Então começa a dividir essa demanda de carboidrato. Por isso que a gente vê, às vezes, dependendo do erro de adubação que acontece, altas temperaturas, a gente pode destacar como um outro fator também, altos índices de insolação, déficit hídrico, né? Mas um dos principais que a gente vê é os erros de fertilização, de adubação, que é o nitrogênio em altas doses nessa época, com as fontes muito solúveis, que pode prejudicar esse processo da granação, certo? Então acontece por conta disso, porque divide essa sacarose para atender essas demandas aí da planta. Por isso que o nitrogênio tem que estar cerca de 70% até a granação dentro da planta, tá bom? Só mais alguns comentários para finalizar com relação a essas informações. É que o quê? Esse nitrogênio também, dependendo dessa divisão que acontece, que eu aplico numa dose muito alta, dependendo da fonte que eu for aplicar, eu posso predispor a planta a fazer esse outro fluxo de sacarose, dividir esse carboidrato, essa energia dela, e aí pode acontecer de o quê? Não atender a demanda, talvez, dos frutos e dar frutos xoxos, mal granados, como eu já havia comentado, e aí começa a exaurir muita reserva, porque eu tenho muitos drenos fortes na planta, certo? Então é importante a gente tomar cuidado com isso, às vezes até para manter a diminuição da bienalidade da planta, para ter sempre uma produção razoável de um ano para outro, para a gente ter café todo ano, que acho que é o que todo produtor, acho que a maioria quer, certo? E queria comentar também a respeito do que a gente viu há pouco tempo agora, que é com relação aos danos fotooxidativos. Algumas lavouras a gente já vê que é as escaldaduras ocasionadas pelo excesso de luminosidade. A planta do café ela tem baixa eficiência em assimilar essa luz que vem. Cerca de 1/3 da irradiância que provém em cima da copa do cafeeiro é onde está o máximo do potencial fotossintético, como alguns citam em alguns livros, tá? Então, é isso que acontece. Chega um excesso de saturação, excesso de luminosidade, causa saturação e começa a fazer degradação, principalmente dessas estruturas da planta. Um nutriente-chave importante para estar nesse processo é o magnésio, tá bom? O magnésio, o cobre também, o manganês, o ferro também. Então, assim, é importante cuidar até dos macros, tanto dos macros quanto dos micros. Então, para finalizar esse bate-papo, essa observação que eu faço, eu sei que na fisiologia do café ainda tem muita coisa a ser descoberta, mas a gente correlaciona bastante coisa da fisiologia que já tem de outras plantas ou que já tem descoberta do café mesmo, seja da parte nutricional aliado com a parte fisiológica, para a gente começar a entender alguns processos, tá? Parece bicho de 7 cabeças, mas a gente tem que trabalhar sempre buscando o equilíbrio nutricional da lavoura para garantir boas produtividades. Erros acontecem, a gente depende de fatores ambientais também, mas a gente nunca pode se esquecer. Quem nutre a planta, quem nutre o fruto, na verdade, é a planta, e a planta ela deve ser nutrida, que ela busca essa nutrição no solo. E a gente, racionalmente, equilibradamente, a gente tem um dedinho ali nas recomendações do solo, do equilíbrio desse solo, ou até mais, né? O equilíbrio desse solo, para que esse solo consiga entregar para a planta uma boa nutrição, essa planta consiga entregar, sendo bem nutrida,
um bom aporte de íons, de carboidratos para atender a demanda tanto de frutificação quanto de desenvolvimento. Muito obrigado. Quis ser breve, talvez ficou um pouco complexo, mas eu acho que a fisiologia a gente tem que trazer ela para o nosso dia a dia, porque a gente só começa a entender os processos, seja de pragas, doenças, algumas coisas correlatas, observando um pouco mais e aprofundando um pouco mais na parte fisiológica. Se a gente não entende como funciona, a gente não dá conta de aplicar os processos.